Respeitando-se o ponto de vista sustentado pelo texto e adequando-se a seu sentido, a reunião dos trechos, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. E, olha, isso está no terceiro parágrafo, está vendo só? E ter QI mais nenhum QA pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Isso está no oitavo parágrafo, beleza? Então, se a gente juntar essas duas ideias, a gente vai ter o seguinte período. Então, basicamente, o que a banca pede aqui é a reescrita, né? Então, ela pegou um trecho do terceiro parágrafo, um trecho do oitavo parágrafo, ela quer agora que você coloque tudo num parágrafo só. Bom, como eles estão muito dispersos, né, no texto, a minha intenção era reproduzir o texto aqui para você e a gente observar, mas eles estão muito distantes. Na realidade, é a essência de um trecho e a essência de outro que a gente vai observar aqui. Pelas alternativas, você vai avaliar aqui. A banca colocou muito contraste e uma relação de causa e efeito, de confirmação. E é isso que a gente vai avaliar aqui. Olha só. Veja aqui comigo o seguinte. Tem o primeiro trecho que fala assim, olha, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. As habilidades estão mudando, correto? Beleza. Ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Concorda comigo, então, que o segundo fragmento, ele confirma o primeiro fragmento? O primeiro fragmento fala que as habilidades necessárias para prosperar no trabalho, essas habilidades estão mudando, ok? Com a inserção da tecnologia e tal. E por isso, você percebe, cara, então ter QI, só ter a capacidade de absorção, mas não ter QA, isto é, essa capacidade de adaptação, pode ser um bloqueio. Então veja bem, ele fala que as habilidades estão mudando, por isso a gente vai observar, ter QI pode ser um bloqueio, beleza? Então, ter QI pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Concorda comigo? Então você percebe que o segundo fragmento, ele confirma o primeiro, correto? Beleza. E aí, quando você vai, aí você começa a observar aqui, olha o tamanho de cada alternativa aqui, cara. Caramba, terror, o tamanho das alternativas e tal. Vai na malandragem, observe os conectivos. A questão pede aqui reescrita, mas na realidade ela está trabalhando com você aqui a sua capacidade de observação do período composto com os conectivos. Somente isso. Olha só, se a gente juntar então, vai dar o quê? Olha só, as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, embora ter QI mais nenhum QA possa ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Embora é uma conjunção que inicia uma oração adverbial concessiva. E uma oração concessiva transmite contraste. Concorda comigo? Ela vai transmitir contraste. Opa, eu percebi uma relação de oposição entre as duas ideias? Não. Eu percebi uma relação de confirmação. Ah, sim, terror, tranquilo. Vamos à próxima. Como as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, já que essas habilidades necessárias estão mudando, então, ter QI mais nenhum QA pode ser um bloqueio para as habilidades existentes diante de novas maneiras de trabalhar. Concorda comigo? Concorda comigo que há uma relação de causalidade aí, de causa e efeito, em que o segundo confirma o primeiro, o segundo gera uma ideia de resultado? Ele expressou isso com uma oração subordinada adverbial causal aqui, olha. Como as habilidades estão mudando, então ter QI pode ser um bloqueio para as habilidades. Mas não ter o QA, né? Pode ser um bloqueio para as habilidades. Cara, eu gostei. Significa então que a oração principal traduz o efeito da oração adverbial causal. A gente viu isso na aula de período composto por subordinação adverbial, em que eu mostro para você o que é uma relação de causalidade. Lembra? Ok. Aí, mesmo que você tenha ficado na dúvida, tudo bem, esse daqui transmitiu ideia de causalidade, né? Causa e consequência. Olha o próximo. Mesmo que as habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estejam mudando, ter QI, mas nenhum QA, pode ser um bloqueio assim assado. Ele colocou o conectivo mesmo que também é concessivo. Opa, terror.
Então ele colocou 2 de contraste aqui. Ele tinha falado embora e agora colocou mesmo que. Olha, rapaz, é mesmo, hein? Então acaba que a alternativa A anula a alternativa C, porque as duas transmitem ideia de concessão. Continuando. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando, desde que ter QI, mas não QA, possa ser um bloqueio. Desde que. Olha só, isso não é condição. A segunda informação não é uma condição para a primeira. Ela é o resultado para a primeira. Então não cabe a condição desde que. Veja só a próxima. As habilidades necessárias para prosperar no mercado de trabalho também estão mudando. No entanto, ter QI mais nenhum QA pode ser um bloqueio. Cara, no entanto, é adversativa. Beleza? Inicia uma oração coordenada adversativa. A coordenada adversativa transmite ideia de oposição. A concessiva também ideia de oposição. A condição também não cabe aqui no segundo segmento, porque o segundo segmento traz uma ideia de confirmação, de resultado, concorda comigo? E não de condição. Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Tudo bem?